O amor não se implora, não se persegue, não se mendiga. O amor verdadeiro se atrai quando você já não precisa dele. E essa verdade, por mais dolorosa que pareça, pode se tornar a porta para a sua maior liberdade emocional. O que você descobrirá neste vídeo pode mudar sua maneira de amar para sempre, porque nos basearemos nas ideias do psiquiatra suíço Carl Jung, para entender por que a maioria das pessoas não atrai amor, mas carências disfarçadas de afeto. Talvez hoje você esteja aqui com o coração partido. Talvez sinta que o amor não chegou à sua vida, ou que cada relação termina repetindo o mesmo padrão uma e outra vez. Você se pergunta se é você, se há algo errado com você, se talvez esteja destinado a ficar sozinho ou sozinha. E embora essas perguntas doam, quero que saiba que você não está sozinho nesse sentimento, e muito menos está condenado a permanecer aí. Este vídeo foi criado para você. Carl Jung dizia que o que não se torna consciente se manifesta na vida como destino. E se eu te dissesse que a falta de amor não tem tanto a ver com o que você faz, mas com o que você emana inconscientemente, e se o verdadeiro obstáculo não é o mundo, nem as outras pessoas, nem mesmo a sorte, mas a necessidade. Essa necessidade profunda, muitas vezes invisível, de que alguém chegue para preencher o vazio que você não sabe preencher. Você não está quebrado. Está carregando padrões que não são seus. Está preso em mandatos inconscientes. Está buscando amor com uma mente ferida que ainda não entendeu a verdadeira linguagem da atração emocional. E este vídeo não é para que você aprenda a conquistar alguém, é para que você aprenda a se libertar. Porque somente quando você se liberta da necessidade de ser amado, o amor mais genuíno começa a te procurar. Ao longo desta experiência, vamos percorrer os caminhos mais profundos do pensamento de Jung. Te levarei pela mão por conceitos que, uma vez compreendidos, você não conseguirá esquecer. Falaremos do inconsciente coletivo, das sombras, da projeção emocional. Mas faremos isso sem palavras difíceis, sem tecnicismos desnecessários. Aqui não estamos para falar como acadêmicos, estamos aqui para curar. Este vídeo é como um espelho, mas não daqueles que mostram seu rosto, mas daqueles que revelam sua alma. Aqui você verá refletidas as feridas que carregou desde criança, as crenças inconscientes sobre o amor, as vezes que pensou que valia menos por não ter alguém ao lado. Mas também verá como transformar tudo isso, como converter a dor em sabedoria e a carência em poder. Talvez você ainda não saiba, mas muitas vezes o amor que atraímos é apenas um reflexo do que acreditamos merecer. E se no seu interior há uma ferida de abandono, se você se sente incompleto, se acredita que precisa de alguém para se sentir valioso, então atrairá o que confirma essa ferida. Pessoas que não ficam. Amores instáveis. Relações onde você dá mais do que recebe. Não porque você mereça, mas porque é isso que seu inconsciente busca repetir. Carl Jung entendia isso com uma clareza brutal. Ele dizia: até que você não torne consciente o inconsciente, você continuará repetindo sua vida e chamará isso de destino. E aqui é onde começa seu poder. Porque você pode romper esse destino. Pode mudar essa repetição. Pode escolher uma nova forma de amar se tiver a coragem de olhar para dentro. Este vídeo não é um manual para agradar alguém. É uma guia para você se agradar. Porque quando você aprende a desfrutar da sua própria companhia, quando deixa de buscar validação em olhares externos, quando seu amor próprio já não depende de se alguém responde sua mensagem ou não, então você começa a vibrar diferente. E o que você atrai, sem perceber, também muda. No fundo de todo o coração humano, há um anseio: ser amado de verdade. Mas o erro é acreditar que esse amor deve vir primeiro do exterior. Jung explicava isso desde a raiz. Toda relação é um reflexo de uma dança interior. Se seu diálogo interno é cruel, você atrairá relações cruéis. Se você vive em ansiedade, atrairá instabilidade.
Mas se você cultiva um amor sereno por si mesmo, o mundo começa a responder com harmonia. Por isso, hoje não te falarei de dicas para atrair um parceiro. Te falarei de como deixar de precisar dele. Porque nesse ponto, quando você está tão pleno que não busca desde a carência, é quando o amor chega por ressonância. Chega sem que você implore. Chega sem que você force. Chega simplesmente porque você também se tornou amor. E aqui é onde começa a sua transformação. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque há uma parte de você que já está pronta. Pronta para curar, para entender, para soltar. Pronta para deixar para trás as histórias onde você se agarrava ao pouco que te davam. E para começar a escrever uma nova história. Uma onde você seja protagonista do seu bem-estar emocional. Pense por um momento. Quantas vezes você se entregou esperando que o outro te completasse? Quantas vezes sentiu que, se alguém vai embora, leva consigo seu senso de valor? É exaustivo. Eu sei, e você não está sozinho. Milhões de pessoas vivem esse ciclo silencioso, mas você está escolhendo rompê-lo. Está decidindo olhar para dentro, para onde tudo começa. Este conteúdo não é para te entreter, é para tocar sua alma. É para te acompanhar através das camadas mais profundas da sua psique, com respeito, com amor, com compaixão. E se você se atrever a ouvir até o final, se permitir questionar o que acreditou sobre o amor, então não só entenderá por que sofreu tanto, também entenderá como deixar de sofrer. Ao longo desta jornada, vamos parar em várias estações. Refletiremos sobre o vazio, sobre o apego, sobre a ansiedade emocional. Analisaremos como o inconsciente molda nossas escolhas amorosas. E o mais importante, te ensinarei exercícios práticos, pequenos passos que você pode começar hoje mesmo para deixar de precisar de amor e começar a atraí-lo de forma autêntica. Porque a verdade é esta: não é sua necessidade que enamora alguém, é sua completude, sua liberdade emocional, sua capacidade de amar sem depender. E se você chegar a esse ponto, descobrirá que a solidão não é castigo, é espaço sagrado. Um espaço onde você floresce, onde se descobre, onde o amor, se chegar, é bem-vindo, mas não é necessário para respirar. Nas palavras de Jung, o encontro de duas pessoas é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas se transformam. Mas se você não se transformou primeiro, se continua esperando que o outro te salve, então só está provocando explosões, não conexões. Relações que queimam, não que iluminam. Este vídeo não é para todos. É para aqueles que estão prontos para deixar de culpar o exterior e começar a olhar para dentro. É para aqueles que estão cansados de repetir padrões e estão dispostos a transformá-los. É para aqueles que já não querem amar desde a necessidade, mas desde a liberdade. Aqui não te julgamos, aqui te entendemos. Porque todos já sentimos essa ansiedade, essa esperança desmedida, essa dor de esperar alguém que não chega ou que chega e vai embora. Mas também sabemos o que é curar, o que é despertar. E queremos que você também experimente isso. Se você ficar até o final deste vídeo, te prometo algo: você não sairá sendo o mesmo. Terá ferramentas, terá clareza e, acima de tudo, terá o primeiro passo para construir uma nova relação consigo mesmo, que é o verdadeiro ímã do amor duradouro. Então, respire fundo. Conecte-se com este momento, porque você está prestes a entrar em uma jornada profunda, honesta e transformadora, onde deixaremos para trás a ansiedade do amor e abriremos a porta para uma forma de amar que começa em você e que já não depende de ninguém mais. Quando terminar este vídeo, você não só entenderá por que muitas relações não funcionaram, mas saberá exatamente o que fazer para que as próximas não te destruam, mas te expandam. E tudo isso, graças aos ensinamentos vivos de Carl Jung. Você está pronto para começar? Carl Jung sustentava que não vemos as coisas como são,
as vemos como somos. Essa afirmação pode parecer abstrata, mas tem uma consequência direta no amor que atraímos. Se você mesmo se percebe incompleto, quebrado ou insuficiente, não importa o quanto se esforce para buscar relações saudáveis, você atrairá desde esse ponto de distorção. Porque o amor que você acredita merecer será moldado pela percepção que tem de si mesmo. E essa é a raiz do sofrimento emocional. Não o abandono do outro, mas a interpretação que você faz sobre o que vale na ausência do outro. Precisar de amor é uma armadilha psicológica disfarçada de romantismo. Não há liberdade onde há necessidade. Jung não falou do amor como uma simples emoção, mas como uma manifestação da alma, do mais profundo do inconsciente que busca se projetar em outro. E quando projetamos carências em vez de luz, buscamos no outro um pai, uma mãe, um salvador, não um companheiro. E essa projeção não é amor, é um eco de nossas feridas mais antigas. Ele chamou isso de projeção inconsciente. Quando não integramos nossas sombras, ou seja, essas partes reprimidas, feridas, ocultas do nosso ser, terminamos buscando nos outros aquilo que não reconhecemos em nós mesmos. É aí onde nasce o amor desde a necessidade. Quando espero que o outro me faça sentir o que eu não fui capaz de cultivar por dentro. Que me acalme, que me confirme, que me escolha. Mas ninguém pode te dar o que você não aprendeu a se dar. E agora, te proponho um exercício. Feche os olhos por alguns segundos e responda com honestidade. O que você mais deseja de um parceiro? Segurança, afeto, validação, companhia? Depois pergunte-se: quanto disso eu estou me dando? A diferença entre essas respostas é o tamanho da sua necessidade emocional e o lugar exato onde você deve começar a trabalhar. Jung também disse que o encontro consigo mesmo é o primeiro passo para a totalidade. A totalidade da qual ele fala é a integração, ou seja, unir todas as suas partes, até aquelas que não gosta, até aquelas que te envergonham. Porque quando você se aceita por inteiro, sem fragmentos, sem máscaras, já não se torna escravo da necessidade de que alguém te valide. Muitas pessoas sentem que estão prontas para uma relação, mas só estão prontas para serem resgatadas. Querem que o outro cure sua solidão, suas inseguranças, seus vazios. Mas isso não é uma relação. Isso é uma dependência emocional. E Jung nos convida a deter esse ciclo, a olhar para a origem. A nos perguntarmos por que acreditamos que amar é esperar que o outro faça o que nós não sabemos fazer por nós mesmos. Imagine por um momento que o amor fosse um reflexo exato de como você se trata. Se você constantemente duvida de si mesmo, se critica, se abandona emocionalmente, isso é o que você projeta. E quem chegar, inevitavelmente, se alinhará com essa frequência. O amor que chega quando você está necessitado não é amor. É um espelho distorcido que te devolve o que você acredita merecer. Para curar essa necessidade, é preciso ir às raízes. E Jung nos ensinou que a raiz está no inconsciente, na sua história pessoal, nas suas memórias iniciais. Quem foi o primeiro modelo de amor que você teve? O que você aprendeu sobre o amor vendo seus pais? Que tipo de relações você viu crescer? Este exercício pode doer, mas é necessário. Escreva uma carta para a criança que você foi e diga a ela que já não precisa buscar mais fora, porque você está aprendendo a cuidar dela de dentro. O amor que você atrai quando deixa de precisar dele não é mais frio, nem mais distante. É mais puro, porque você vem sem máscaras, sem manipulação, sem essa urgência de possuir. É um amor onde o outro não é um substituto da sua felicidade, mas um complemento. Não é uma muleta, é um reflexo. Não é uma salvação, é um companheiro de caminho. E essa diferença muda toda a sua vida. Jung falava do si mesmo como a totalidade do indivíduo, a integração do consciente e do inconsciente. Quando você está centrado no seu si mesmo, já não precisa ser validado por outro para sentir que existe.
Já não precisa de uma relação para se sentir completo. O amor deixa de ser uma transação e se torna expressão. E a partir daí, o que você atrai muda radicalmente. Outra prática poderosa para esse processo é o silêncio interior. Durante o dia, busque um momento para estar completamente sozinho, sem estímulos, sem música, sem redes, só você com você. E pergunte-se: a quem estou esperando que venha me resgatar? Essa pergunta pode revelar verdades ocultas. E se a resposta for ninguém, então você está mais perto do amor saudável do que imagina. Muitas pessoas, sem saber, desenvolvem uma dependência do amor. Não do amor real, mas da sensação de serem necessárias, de terem companhia, de não se sentirem sozinhas. Mas Jung nos adverte: a solidão não vem de não ter pessoas por perto, mas de não poder comunicar as coisas que importam. O verdadeiro problema não é estar sozinho, mas não se ter a si mesmo. Quando você deixa de precisar de amor, seu corpo também muda. Sua energia se torna mais tranquila, sua mente mais focada, suas emoções mais estáveis. Você já não está em modo busca desesperada, está em modo paz, e isso se nota, se percebe. As pessoas se sentem atraídas por você não pelo que você diz, mas pela serenidade que emana. Outro exercício terapêutico que você pode aplicar é escrever uma lista das suas últimas relações e, abaixo de cada nome, responder: o que eu estava buscando realmente nessa pessoa? Que parte de mim esperava que essa relação resolvesse? Esse exercício pode te mostrar como muitas vezes amamos desde nossas feridas, não desde nossa plenitude. Jung ensinava que para alcançar a individuação, o processo pelo qual uma pessoa se torna quem realmente é necessário atravessar a sombra, ou seja, reconhecer o que você nega de si mesmo. Suas inseguranças, seus medos, seus ciúmes, sua dependência. E somente quando você olha tudo isso sem julgamento, pode integrá-lo, pode curá-lo, pode transcendê-lo. Há um momento em que você deixa de mendigar amor, e esse momento é sagrado, porque você entende que seu valor não se negocia, que sua presença não é moeda de troca, que quem não te vê simplesmente não está em sintonia com você. E essa clareza, embora doa, é o início de uma liberdade emocional que nada nem ninguém pode te tirar. Te proponho algo, durante esta semana, repita cada dia diante do espelho a frase: não preciso de amor, eu sou o amor. Pode parecer bobo no início, mas seu inconsciente escuta, e quando o inconsciente começa a acreditar nisso, suas escolhas mudam, seus limites se fortalecem. Sua energia se transforma, porque você está treinando sua mente a amar sem precisar. Outra grande ideia de Jung é que a alma precisa de tragédias para despertar. Isso significa que muitas vezes os fracassos amorosos não são castigos, mas alarmes. Sinais de que você ainda está buscando desde a ferida. Sinais de que ainda não se escolheu. E se você aprender a ouvir esses sinais, cada relação fracassada se torna uma lição, não uma condenação. O amor que você atrai quando deixa de precisar dele, te escolhe sem ruído. Chega sem estratégias, sem jogos, sem ansiedade. Chega porque você já não está buscando ser completado. E isso é profundamente sedutor. Não pela aparência, mas pela autenticidade. Pela energia limpa. Pela presença plena de quem já aprendeu a se sustentar por si mesmo. E agora, te convido a escrever nos comentários uma frase que marcará sua transformação emocional. Já não preciso de amor para me sentir completo. Sou amor, e isso me basta. Deixe abaixo se este conteúdo tocou sua alma. Se você está pronto para deixar de mendigar amor. Se está pronto para atraí-lo desde a liberdade. Jung dizia que não se alcança a iluminação fantasiando sobre a luz, mas tornando consciente a escuridão. E essa frase, embora curta, encerra uma das verdades mais transformadoras sobre o amor. Se você não tornar consciente sua sombra, atrairá quem a ative. Se fugir dos seus vazios,
suas relações os transformarão em espelhos, não para te ferir, mas para te mostrar o que ainda precisa curar. É por isso que muitos vínculos, em vez de te dar amor, te despertam ansiedade, dependência ou sofrimento. Não porque o outro seja o problema, mas porque você ainda não olhou dentro o suficiente. Você atrai o que vibra com suas feridas. Mas quando faz essa viagem interior e as ilumina, você deixa de precisar que o outro preencha seus buracos e pode escolher desde a plenitude, não desde a carência. Freud falava do ego como essa estrutura psíquica que tenta mediar entre os impulsos e a realidade. Jung, no entanto, foi além e nos mostrou que até esse ego é governado por forças inconscientes mais profundas. É aí onde reside o poder do trabalho interior. Não se trata só de controlar seus impulsos, mas de entender sua raiz. E ao fazê-lo, as relações deixam de ser lutas e se tornam cenários de consciência. Quando você busca amor desesperadamente, seu inconsciente está gritando por algo que nem você compreende. Talvez o que você realmente precise não seja um abraço externo, mas um interno. Não um parceiro que te acompanhe, mas uma parte de você que volte para casa. Por isso Jung insistia tanto na integração. O amor verdadeiro nasce quando todas as suas partes, até as quebradas, se reconciliam entre si. Adler, contemporâneo de Jung, falava da compensação como uma forma de lidar com o sentimento de inferioridade. E quantas vezes não buscamos amor para compensar o que sentimos que nos falta? Para tapar o medo, a insegurança, o vazio existencial. Mas o problema de compensar desde fora é que nada externo basta se o interno continua desabitado. Aqui te proponho algo poderoso. Cada vez que sentir que precisa de uma relação, sente-se consigo mesmo e pergunte: que parte de mim está pedindo atenção? Que emoção está tentando me falar através dessa urgência de amar? Talvez seja a solidão da infância, talvez seja o medo da rejeição. Identificar essa parte já é começar a curar. Jung introduziu o arquétipo da anima e do ânimos, a parte feminina dentro do homem e a parte masculina dentro da mulher. Ambos devem ser integrados para que possamos amar sem depender. Porque quando não integramos nossa energia oposta, buscamos desesperadamente no outro o que deveríamos despertar em nós mesmos. Por isso muitas relações fracassam, porque se buscam como metades, não como totalidades. Esse anseio tão forte por nos sentirmos amados, às vezes é no fundo uma busca por fusão, de voltar a ser um com algo ou alguém. Mas Jung nos lembra que a individuação, o caminho para o seu ser real, não é fusão, é diferenciação. É se tornar você mesmo sem se perder no outro. E só então o amor se torna livre. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e fundador da logoterapia, afirmava que a vida só tem sentido se encontramos um propósito. E se seu propósito é amar, que seja desde a escolha, não desde a falta. Porque quando o amor se torna seu único centro, você perde seu eixo assim que o outro vai embora. O propósito mais profundo, segundo Jung, é se conhecer, se integrar e expressar a partir daí. O amor será uma consequência, não uma necessidade. Pense nas vezes que esteve em uma relação só por medo da solidão. Que preço você pagou por não se enfrentar? Que parte da sua alma abandonou só para ter companhia? Isso é o que Jung chama de traição interior. E quando você trai seu ser essencial para conservar uma relação, perde algo mais valioso que um parceiro, perde sua conexão consigo mesmo. Jung dizia que a alma sempre sabe o que fazer para se curar. O desafio é silenciar a mente. Por isso, muitas vezes, quando você deixa de buscar amor e se concentra no seu desenvolvimento interior, a vida começa a te presentear com encontros inesperados. Porque você já não está desesperado, já não está perseguindo, está sendo. E ser é a forma mais potente de atrair. Há um amor que não se implora, não se força, não se agenda. É o que chega quando você está tão alinhado consigo mesmo.
que o universo reconhece sua frequência e a devolve multiplicada. Esse amor só aparece quando a ferida deixa de governar suas escolhas, quando a urgência desaparece, quando o coração não grita, mas sussurra: estou completo, e se você vier, que seja para somar. Outro conceito junguiano que transforma nossa visão do amor é a sombra. Sua sombra é tudo aquilo que você não aceita de si mesmo. E o irônico é que você termina se apaixonando por pessoas que encarnam exatamente o que você nega. Por isso, o amor às vezes dói, porque te coloca diante do espelho. Você está pronto para olhar com honestidade que partes suas está projetando em seus vínculos. Um exercício valioso é este: faça uma lista de todas as coisas que mais admira e mais detesta em seus parceiros. Depois, olhe-se no espelho e pergunte: quais dessas qualidades também me pertencem? De que forma estou julgando no outro o que ainda não resolvi em mim? Essa é sua sombra. E quanto mais você a integrar, menos o amor te doerá. Jung também falava do processo de individuação como uma aventura espiritual. Não se trata só de se conhecer, mas de voltar para casa. E essa casa é você. Esse templo interior que você abandonou ao acreditar que o amor estava fora. Mas o amor verdadeiro começa quando você se reencontra consigo mesmo. Não com a versão ferida, mas com a versão que você pode construir. É aqui que entra o verdadeiro poder deste vídeo, fazer você entender que o amor que você atrai, quando deixa de precisar dele, não é magia, é maturidade. Não é sorte, é trabalho interior. Não é casualidade, é consequência. É o reflexo inevitável de alguém que já não implora amor, porque aprendeu a viver com amor por si mesmo. Há algo profundamente sagrado em acordar um dia e perceber que você não precisa que ninguém te escolha, porque você já se escolheu, porque já não está competindo por atenção, porque já não está perseguindo quem não vê seu valor. Você está em paz, está no seu centro. E esse estado, embora invisível, tem um poder magnético. A teoria do apego, desenvolvida por Bowlby, também pode nos ajudar a entender por que amamos como amamos. Se você cresceu em um ambiente onde o amor era imprevisível ou condicionado, é possível que hoje ame com ansiedade ou evitação. Mas isso não é uma condenação, é um convite a se reeducar emocionalmente, a se tornar o adulto que a criança dentro de você sempre precisou. Outra prática: escreva uma carta do seu eu adulto para o seu eu criança, explicando que agora você vai cuidar dela, que já não buscará fora o que não te deram, que já não mendigará o que merece. Esse simples ato pode gerar uma liberação emocional enorme, porque é nessa reconciliação interna onde começa a transformação. E agora, uma reflexão final para este bloco. O amor mais bonito que você pode atrair não é o que te resgata, é o que te reconhece. Não é o que te completa, é o que te celebra. E esse amor só chega quando você já não o está buscando desde a ferida, mas desde a abundância de ter se curado. O que muitas vezes não entendemos é que a sensação de solidão não vem da falta de um parceiro, mas da falta de conexão consigo mesmo. Jung sabia disso. Quando você não se entende, quando vive em constante conflito interno, o amor se torna uma busca frenética, uma tentativa desesperada de preencher esse vazio. Mas o que realmente acontece é que você está projetando sua insegurança nos outros, esperando que o outro faça por você o que você ainda não fez por si mesmo. Amar e se aceitar como você é. Ao longo da nossa vida, a maneira como entendemos o amor é moldada pelas nossas experiências iniciais. Se crescemos em um ambiente onde o amor era condicional, onde éramos valorizados só quando cumpríamos certas expectativas, é muito provável que, como adultos, continuemos buscando aprovação nas relações. Esse padrão, embora se disfarce de amor, não é mais que uma repetição de um vazio emocional não resolvido. Em termos junguianos, isso se relaciona com a projeção. Projetamos nossas necessidades não satisfeitas,
nossos desejos e medos no outro, esperando que essa pessoa nos dê o que acreditamos que nos falta. Mas o que Jung nos convida a fazer é o contrário: olhar dentro de nós mesmos e ver o que projetamos. Estamos pedindo ao outro o que não somos capazes de nos dar? Esse exercício é revelador, porque nos confronta com nossa verdade. Somente quando deixamos de precisar de amor é quando realmente podemos experimentá-lo de uma forma mais pura e profunda. Parece paradoxal, mas o amor mais saudável e verdadeiro chega quando deixamos de buscá-lo. Por quê? Porque nesse momento estamos alinhados com nossa essência, com nossa verdade. Não estamos buscando no outro uma fonte de validação. Já não estamos tentando completar algo dentro de nós. Esse amor é a consequência natural da autoaceitação. E é nesse processo de cura pessoal onde começa a emergir o amor que sempre estivemos esperando. Freud falava da repressão, de como as emoções não expressadas se armazenam no inconsciente e afetam nosso comportamento. Quando precisamos de amor desesperadamente, é porque reprimimos uma parte de nós mesmos. Evitamos nos olhar e enfrentar nossas sombras, nossas inseguranças. É por isso que o amor que atraímos é muitas vezes disfuncional. Não porque não sejamos dignos de amor, mas porque continuamos projetando nossas necessidades não resolvidas. Para começar a curar e atrair um amor mais saudável, Jung sugere que devemos enfrentar essas sombras. Que parte de você mesmo você continua ignorando ou evitando? Que aspectos da sua personalidade ou emoções você não integrou? Quando você toma a decisão de olhar essas partes escuras, o amor que você atrai já não é um reflexo das suas carências, mas do seu crescimento e aceitação. Uma das chaves para compreender o amor que atraímos é entender a ideia junguiana do self, o si mesmo que abrange todos os aspectos da nossa psique, tanto os conscientes quanto os inconscientes. O amor mais autêntico se gera quando nos aceitamos em nossa totalidade, quando deixamos de ver certas partes de nós como algo a rejeitar. Aceitar nossas imperfeições, nossas sombras, nos dá a liberdade de amar de uma maneira mais plena e autêntica. O amor, nesse sentido, se torna uma dança de integração. Já não se trata de encontrar alguém que nos complete, mas de encontrar alguém com quem possamos compartilhar nossa totalidade. Quando estamos completos conosco mesmos, o outro já não se torna um objeto de validação, mas um companheiro em uma jornada de crescimento mútuo. E essa é a verdadeira magia das relações. Duas pessoas que se amam e se respeitam pelo que são, sem necessidade de expectativas irreais. Um dos exercícios que Jung recomenda é a individuação, o processo pelo qual nos tornamos o que realmente somos, ao integrar todos os aspectos da nossa psique. Se você ainda não enfrentou sua sombra, se continua buscando validação externa, está impedindo seu próprio processo de individuação. Está deixando que sua vida emocional seja governada pelo que os outros pensam de você. A verdadeira liberdade chega quando você se liberta dessa carga. A projeção das nossas necessidades emocionais nos outros não só nos limita, mas também cria expectativas irreais. Às vezes esperamos que o outro se torne uma espécie de salvador, alguém que deve nos fazer sentir completos ou importantes. Mas essa expectativa cria uma relação desigual, onde o amor é condicionado. Quando deixamos de precisar de alguém para sermos felizes, o amor se torna uma escolha, não uma necessidade. É aqui que entra um conceito fundamental na psicologia junguiana, o inconsciente coletivo. Jung sugeriu que todos compartilhamos uma série de arquétipos universais que influenciam nossa forma de nos relacionar com o mundo. Esses arquétipos, em grande parte, são determinados pelas nossas experiências e nossas projeções. Se projetamos nossas carências no outro, estamos buscando preencher um vazio que não tem nada a ver com essa pessoa, mas com nossa história pessoal. E essa é uma das razões pelas quais muitas relações fracassam. Tentamos projetar o que não curamos. O mais poderoso que você pode fazer neste momento
é tomar responsabilidade pelo que sente. Não culpar o outro pelas suas emoções, mas vê-las como uma oportunidade de crescimento. Se alguém não te valoriza ou não te escolhe, isso não reflete seu valor. Reflete o que você ainda acredita sobre si mesmo. O processo de cura começa quando você reconhece que o amor que busca, na verdade, deve começar em você. Por isso, te convido a fazer um exercício. Pense nas últimas relações que teve e reflita: que coisas de mim eu não aceitei completamente? Que padrões continuo repetindo com as pessoas com quem me relaciono? Por que continuo atraindo o mesmo? Esse exercício te dará pistas do que você precisa curar dentro de si antes de buscar amor em outra pessoa. A solução não está em buscar mais amor fora. Está em deixar de depender do amor externo para se sentir completo. E quando você conseguir isso, quando se tornar a fonte da sua própria plenitude, o amor que atrairá será diferente. Não dependerá da sua necessidade, não dependerá das expectativas do outro. Será um amor livre, maduro e profundamente satisfatório. Jung também falou da importância da consciência. Quanto mais consciente você é dos seus próprios padrões, mais livre você é deles. E é nessa liberdade onde o amor cresce, não como uma necessidade, mas como uma escolha. Você já não está buscando no outro o que não pode se dar. Está buscando alguém com quem compartilhar o que já construiu dentro de si. Nesse sentido, o amor mais saudável é o que nasce de uma relação genuína consigo mesmo. Não é egoísmo, é autossuficiência emocional. É a capacidade de se amar sem precisar que outro te confirme isso. E somente quando você chega a esse ponto, o amor que atrai é o que refletirá essa fortaleza interna. A frase de Jung: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Nunca fez tanto sentido quanto no contexto das relações. Somente quando você deixa de olhar para fora para buscar o que já está dentro de si, pode começar a despertar. E é nesse despertar onde o amor verdadeiro se encontra, não como uma busca externa, mas como um reconhecimento do que você já é. E assim, ao tomar consciência do seu ser, das suas feridas, dos seus vazios, você começa a curar. O amor não te buscará como algo distante e longínquo. Te buscará porque você refletirá a paz interna, a segurança e a autenticidade que tanto deseja. Mas para chegar a esse ponto, você deve deixar de precisar dele. Deve soltar a expectativa e abrir o coração para o que realmente é. Agora, quero que você faça algo. Escreva nos comentários: minha paz interior é mais importante que qualquer relação. Essa é a afirmação que te levará um passo mais perto da liberdade emocional. Se este vídeo tocou sua alma, deixe essa frase e comecemos juntos esta jornada rumo à transformação. Uma das ensinanças mais potentes de Carl Jung é que o verdadeiro amor não nasce da necessidade, mas do encontro de dois indivíduos completos. Jung não concebia o amor como uma metade buscando sua outra metade, mas como duas totalidades que decidem compartilhar um caminho. E se você ainda sente que precisa que alguém chegue para se sentir pleno, então não está pronto para amar. Está pronto para curar. Comente agora mesmo se isso ressoa com você. Escolho me amar primeiro para atrair desde minha plenitude. Quando Jung falava do processo de individuação, ele o apresentava como uma jornada inevitável rumo a si mesmo. Um caminho onde você se confronta com seus medos, suas feridas, suas máscaras. E nesse processo, o amor que chega já não se baseia nas feridas que buscam reparação, mas na consciência que deseja expansão. Se você quer relações saudáveis, precisa primeiro se tornar o espaço seguro que tanto buscou fora. Um dos erros mais comuns é acreditar que quando alguém nos rejeita, estamos perdendo algo valioso. Mas Jung nos convida a fazer uma leitura diferente. Às vezes, a rejeição é a forma como a vida te protege de continuar repetindo um padrão inconsciente. Não se trata de perder algo, se trata de despertar. Comente se você já sentiu isso alguma vez. Agora entendo que a rejeição também pode ser um presente. Muitas vezes, por trás do desejo de ser amado, se esconde um desejo ainda mais profundo: ser visto, ser reconhecido.
Jung explicou que o que reprimimos se oculta na sombra, e muitas pessoas reprimem sua própria valia, sua própria beleza interior, e esperam que outros a descubram. Mas o amor autêntico não chega quando alguém te vê. Chega quando você decide se ver com total honestidade, sem filtros, sem julgamentos. Um conceito profundamente transformador de Jung é o de sincronicidade, a aparição de eventos significativos que não têm uma causa aparente, mas que coincidem com nosso estado interno. E se o amor que você espera aparecer não quando o buscar, mas quando sua alma estiver pronta para recebê-lo, e se a pessoa certa só aparecer quando você tiver decidido deixar de precisar dela para se sentir valioso, é essencial lembrar que toda relação é um espelho. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento mais profundo de nós mesmos. Então, se você constantemente atrai relações que te ferem, que te abandonam ou que não te escolhem, talvez não seja uma maldição. Talvez seja um espelho te mostrando o que ainda deve trabalhar em si. Se essa frase ressoa com você, comente: o amor que atraio está me mostrando o que preciso transformar. Há algo profundamente libertador em deixar de buscar alguém que te complete. Quando você deixa de precisar de amor e começa a viver em paz consigo mesmo, tudo muda. A forma como você fala, a forma como caminha, a energia que emana. Você já não está em modo suplicar, está em modo escolher. E essa transformação é o que magnetiza pessoas com a mesma vibração. Jung também falava do inconsciente pessoal como uma bóveda onde se armazenam nossas memórias emocionais mais profundas. Cada vez que você depende do amor do outro para se sentir valioso, está sendo governado por esse inconsciente que ainda acredita que não merece amor por si mesmo. Por isso, quando você torna consciente essa raiz, pode romper cadeias que se repetem há anos. Pode dizer com firmeza: não sou meu passado, sou a consciência que decide algo novo. O amor que chega quando você já não precisa dele é um amor silencioso, mas firme. Não entra gritando, entra respeitando o seu espaço. Não exige, acompanha. Não domina, compartilha. E isso só é possível quando você já não está esperando ser salvo, mas já se resgatou. Deixe nos comentários se você está pronto para esse tipo de amor. Estou pronto para um amor que não salve minha vida, mas que caminhe ao meu lado. E finalmente, Jung nos ensinou que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas enfrentando sua escuridão. Esta jornada não é fácil, mas é necessária. Porque somente quando você abraça sua sombra, pode brilhar sem medo. Somente quando deixa de suplicar por amor, pode se tornar um imã de relações saudáveis. Este é seu momento. Este é seu despertar. Quando Erich Fromm escreveu O Arte de Amar, deixou uma advertência muito clara. E amar não é algo que simplesmente acontece, é uma arte que requer prática, maturidade e consciência. A maioria das pessoas, segundo Fromm, não ama, se apaixona pela ideia de ser amada. E essa diferença é essencial, porque nos leva à raiz de tudo. Você está amando desde a liberdade ou desde a necessidade? Jung também deixou isso claro quando o amor nasce da carência. Está condenado a se tornar uma forma de escravidão emocional. Um dos grandes erros do amor moderno é confundir intensidade com profundidade. As emoções intensas nem sempre são amorosas. Às vezes são sintomas de um trauma não curado. Quando alguém te faz sentir borboletas no estômago, nem sempre é conexão genuína. Às vezes é de ansiedade disfarçada de desejo. Viktor Frankl nos lembrava que uma vida sem sentido pode nos fazer buscar prazeres imediatos para escapar desse vazio. E muitas vezes, o amor se torna esse escape. O amor que nasce quando você já não precisa dele não se sente como uma montanha russa, mas como uma casa, como um refúgio, porque não é impulsionado pelo medo do abandono, nem pela urgência de ter alguém. É motivado pela escolha consciente de compartilhar a vida desde a maturidade. E essa maturidade se constrói enfrentando suas feridas, não escondendo-as sob a emoção de uma nova relação. Freud planteou que todo comportamento está determinado por forças inconscientes. Para ele, o desejo reprimido era a origem do sofrimento. Jung foi além.
Propôs que o sofrimento também tem um sentido, que os vínculos que doem são mestres, que cada relação conflitante nos dá uma pista sobre o que ainda não resolvemos. Por isso, quando você deixa de precisar de amor, não significa que renuncie a ele, mas que deixa de usá-lo como uma muleta emocional. Karen Horney falou do si mesmo idealizado, essa versão que inventamos para tentar ser amados. Nos tornamos quem acreditamos que devemos ser para encaixar, para agradar, para não sermos rejeitados. E o problema é que essa máscara, cedo ou tarde, se quebra. Jung ensinou que o caminho da alma é rumo à autenticidade. E só quem tirou a máscara pode atrair relações reais, profundas e duradouras. A ansiedade pelo amor nasce muitas vezes do medo do vazio. Mas o vazio não é inimigo. É o berço da transformação. Quem aprende a habitar sua solidão não se conforma com qualquer companhia. Quem consegue acalmar seu coração sem estímulos externos se torna um ser humano livre. E dessa liberdade, o amor se torna escolha, não fuga. Conquista, não substituição. Em consulta terapêutica, muitas vezes o que encontramos não é falta de amor, mas ausência de identidade. Pessoas que se moldaram tanto pelas expectativas alheias que já não sabem quem são quando estão sozinhas. E enquanto você não souber quem é sem o outro, estará condenado a depender emocionalmente de qualquer um que te dê atenção. Essa é a armadilha mais perigosa, chamar de amor o que é apenas vício de afeto. Adler, ao falar da psicologia individual, nos ensinou que todos os seres humanos têm um impulso inato para o crescimento e a superação pessoal. E esse princípio é essencial no amor, se sua relação não te ajuda a crescer, se não te acompanha no seu caminho rumo ao desenvolvimento interior. Então provavelmente não é amor, é estagnação. Por isso é tão importante deixar de precisar de amor para encontrar o que realmente te impulsiona para a sua melhor versão. A codependência emocional é um dos temas mais frequentes na psicologia contemporânea. É esse padrão no qual uma pessoa se define através do outro, vive para o outro. Sofre se o outro não está. Jung nos daria um único conselho diante disso. Volte para você. Recupere sua energia. Deixe de buscar no outro o que só pode construir no seu próprio interior. Ninguém vem te salvar. E isso não é cruel. É libertador. Muitos pensam que o amor verdadeiro é incondicional. Mas desde a psicologia até o amor mais profundo deve ter condições saudáveis, respeito, reciprocidade, honestidade. O amor que tudo tolera, que tudo justifica, não é nobreza, é abandono de si mesmo. Por isso Jung insistia tanto no amor próprio como pilar fundamental do vínculo, não como egocentrismo, mas como autorreconhecimento. Quem se ama não tem medo de estar sozinho. E essa é uma sinal-chave. Se a solidão te apavora, você ainda não está pronto para amar. Porque o amor autêntico não elimina a solidão, a acompanha, não a apaga, a respeita. E se você precisa de uma relação para não estar sozinho, então não está amando o outro, está usando-o como escudo. E isso não constrói, isso desgasta. Cada vez que você depende do amor do outro para definir sua identidade, está cedendo o poder da sua vida emocional. Está dizendo, só sou valioso se você me amar. E isso é perigoso. Porque quando o outro vai embora, você se destrói. Jung planteou que o objetivo da vida é a autorrealização. E você não pode se realizar se sua existência depende do afeto externo. Por isso, quando você deixa de precisar de amor, começa a viver. Há algo profundamente épico em se escolher. Em dizer, mesmo que doa, fico comigo. Essa escolha rompe padrões geracionais. Diz ao seu inconsciente, já não preciso repetir a história de abandono, de dependência, de sacrifício excessivo. A partir daí, você atrai diferente. Porque vibra diferente. Porque sua energia já não emite ansiedade, mas segurança. Já não grita, mas respira. O amor que chega depois de você se reconstruir tem outro aroma. É um amor sem pressa, sem drama. Não se baseia em te preciso, mas em te escolho. E essa diferença muda tudo.
Porque quando você escolhe desde a plenitude, constrói vínculos mais saudáveis, mais estáveis, mais verdadeiros. Já não há máscaras, já não há jogo. A verdade. E a verdade, embora doa no início, liberta. Um dos aprendizados mais grandes desse caminho é que nem todos os vínculos devem se tornar relações. Às vezes, a alma só precisava de um encontro, uma lição, um despertar. E quando você já não está desesperado por se agarrar a tudo que parece amor, pode deixar ir sem se quebrar. Pode agradecer até pelo que não ficou. A psicologia profunda nos ensina que os vínculos mais difíceis são os que nos mostram o que precisamos aprender. Por isso, em vez de amaldiçoar quem não te amou, abençoe-o em silêncio. Foi o espelho que te mostrou sua ferida. Foi o espelho que hoje te leva a despertar. E esse despertar, embora chegue entre lágrimas, é o início da sua liberdade emocional. Jung disse com clareza: ninguém se torna iluminado fantasiando sobre a luz, mas tornando consciente a escuridão. No amor, essa escuridão são suas carências, suas dependências, suas traições a si mesmo. E se você não as tornar conscientes, continuará atraindo relações que te machuquem. Não porque você mereça, mas porque é a única maneira que seu inconsciente sabe de pedir ajuda. Aceitar essa verdade é doloroso, mas profundamente transformador. Você não pode amar desde a plenitude se sua autoestima depende do outro. Você tem que se recuperar. Tem que se reconstruir, não desde o ego, mas desde a consciência. Desde o amor por si mesmo. Porque esse amor é a semente de tudo mais. É a raiz das relações saudáveis. É a base de um amor duradouro. Em cada encontro, há uma oportunidade. Voltar aos velhos padrões ou rompê-los. E se você está vendo este conteúdo, é porque algo dentro de você já está pronto. Pronto para olhar para dentro. Para tomar as rédeas. Para deixar de repetir o mesmo com nomes diferentes. Porque você não veio a este mundo para sobreviver ao amor. Veio para experimentá-lo desde a liberdade. Há uma forma de amor que não tem medo do silêncio, que não exige mensagens constantes, que não depende de validações diárias para se sentir real. Esse amor nasce quando você já não tem medo de estar consigo mesmo, quando já não te assusta a sua própria companhia, quando você entende que não ter alguém não significa que te falta algo, mas que você finalmente está completo. Esse é o amor que se atrai quando se deixa de precisar dele. Um amor sereno, sólido, paciente, como você se tornou consigo mesmo. Desde a psicologia transpessoal, autores como Roberto Assagioli falaram do self superior, esse estado interno onde você acessa sua consciência plena e se liberta dos condicionamentos. E quando você chega aí, as relações já não são necessidades emocionais, mas decisões espirituais. Você já não busca o outro para que te dê algo que não tem, mas para caminharem juntos em expansão. Isso é amar desde a consciência. Isso é amar com maturidade. Quanto mais você se conhece, menos se perde nos outros. E esse é um dos objetivos terapêuticos mais altos. Se conhecer tanto que nenhuma relação roube seu centro. Que nenhuma ausência te faça duvidar do seu valor. Que nenhuma presença te faça sentir que deve se trair para merecer amor. Jung tinha isso claro. Só quem se conhece pode amar de verdade. Há vínculos que chegam para te ensinar o que você não merece, o que não quer voltar a viver, o que precisa curar. E quando você tem a coragem de não se prender ao mesmo, algo dentro de você se eleva. Seu nível de consciência muda. Sua energia se transforma. Você já não vibra com o que te dói, vibra com o que te constrói. E nesse nível, o amor que você atrai é outra história. Desde a perspectiva da terapia Gestalt, Fritz Perls dizia: eu sou eu, você é você. Não estou neste mundo para atender suas expectativas, e você não está para atender as minhas. Você pode imaginar o quão poderosa seria uma relação construída desde esse nível de respeito. Sem dependências, sem exigências ocultas. Só dois seres humanos, compartilhando desde a liberdade. Isso é o que você cria quando deixa de precisar de amor. Uma das experiências mais libertadoras em terapia ocorre quando alguém diz, com lágrimas nos olhos:
estou aprendendo a estar sozinho e já não dói tanto. Esse é o limiar. A ponte entre a velha versão que se perdia por amor e a nova versão que se encontra na solidão. Porque a solidão deixa de ser dolorosa quando deixa de ser ausência e começa a ser presença. Sua presença. Às vezes, nos tornamos viciados no drama emocional porque confundimos intensidade com conexão. Mas o amor verdadeiro não queima como um fogo que consome. Queima como um lar que aquece. E esse lar primeiro tem que ser você. Você não pode pedir ao outro o que não se dá. Não pode exigir amor se ainda não sabe como se cuidar quando está quebrado. O amor que cura começa em você. O poder da autoobservação é inegociável no caminho do amor consciente. Observe seus pensamentos, suas emoções, seus impulsos. A que pessoas você continua atraindo? Que histórias se repetem? Que padrão você ainda não rompeu? Essas respostas não são castigos do destino. São oportunidades de consciência. O amor não se encontra no outro, se revela quando você se atreve a se ver. A pessoa que você é quando está sozinho é a versão mais honesta de você. Você se gosta quando ninguém te vê? Você se sente em paz na sua própria companhia? Se não, não busque um parceiro ainda. Porque o que você atrairá será desde a necessidade, desde a urgência, desde o medo. Faça primeiro do seu interior um lugar digno de habitar e depois, se alguém chegar, será um convidado, não um salvador. Desde a logoterapia, Viktor Frankl nos lembrou que o ser humano pode suportar qualquer como se tiver um porquê. Isso também se aplica ao amor. Você pode atravessar rupturas, decepções, perdas, se souber que está em um processo de crescimento. Se souber que cada lágrima tem sentido, que cada despedida te aproxima mais da sua verdade. Então a dor deixa de ser inimiga e se torna guia. Ninguém pode preencher seu vazio, porque esse vazio não é do outro, é seu. E só você pode transformá-lo em espaço fértil para florescer. Jung diria: o que você nega, te submete. O que você aceita, te transforma. O que você está negando de si mesmo que continua atraindo relações tóxicas? O que você continua evitando olhar que volta disfarçado de amor? Esta é sua oportunidade de se responder com coragem. Cada vez que você se abandona por medo de perder o outro, está reforçando a crença de que não é suficiente. Mas não é verdade. Você é suficiente, mesmo estando sozinho. Você é valioso, mesmo quando não te amam. E quando você integra isso de verdade, sua energia muda. Você deixa de perseguir, deixa de suplicar e começa a florescer. Se neste momento você está atravessando uma fase sem parceiro, não veja isso como uma pausa, mas como um renascimento. Você está sendo preparado para uma nova forma de amar. Uma onde o outro já não é uma necessidade, mas uma escolha. E nesse estado, o amor que você atrai não chega para te preencher, chega para te acompanhar. Jung falava que a alma precisa de conflito para evoluir. E sim, às vezes, perder alguém é o que você precisa para se encontrar. Às vezes, o silêncio do outro te ensina a se escutar. Às vezes a ausência não é castigo, mas caminho. Se você está aí agora, não corra para buscar um substituto. Fique consigo mesmo. Há algo que só pode ser revelado na sua quietude. O amor que nasce da necessidade sempre se torna uma prisão. No início parece paixão, urgência, conexão intensa, mas logo se transforma em dependência, medo, perda de liberdade. E aí começa o sofrimento. Por isso, o caminho mais sábio é curar primeiro, amar depois. Não ao contrário. Não use o amor como remédio, porque você acabará gerando mais feridas. Uma sinal clara de que você está pronto para amar é que não tem medo de perder. Porque você já não se agarra. Já não precisa. Já não implora. Agradece o que chega e aceita o que vai. Já não tenta reter, mas compartilhar. Já não luta, simplesmente flui. E isso só pode ser feito por alguém que já se escolheu. Há relações que terminam não porque o amor acabou, mas porque um dos dois decidiu se amar mais. E embora isso doa, é uma vitória.
porque se escolher, mesmo que implique renúncias, é um ato de respeito. É um grito silencioso que diz: já não me abandono por ninguém. E isso é amor próprio na sua forma mais pura. Na psicologia analítica, Jung falava do processo alquímico de transformação da alma. E você está nesse processo. Cada relação fracassada, cada ferida aberta, cada vez que se sentiu insuficiente, foi fogo. Fogo que não veio para te destruir, mas para te forjar. E o que está emergindo agora não é uma versão nova de você, é sua versão mais autêntica. Quando você deixa de precisar de amor, uma porta se abre dentro de você. E do outro lado não há vazio, há liberdade. Liberdade para decidir, para sentir, para construir relações sem medo, para amar sem se perder, para estar sozinho sem se sentir quebrado, para ver o outro não como um salva-vidas, mas como um farol, não como uma necessidade, mas como uma escolha. E se você chegou até aqui, faça-o saber. Escreva nos comentários com coragem: já não persigo amor, o atraio desde minha liberdade. Essa é sua declaração. Esse é seu novo ponto de partida. A alma que deixou de mendigar amor e aprendeu a se abraçar na solidão não se conforma com migalhas emocionais. Sabe que merece um amor que não doa, que não confunda, que não condicione sua existência. Esse tipo de amor não é uma utopia, é o reflexo natural de quem deixou de rogar e começou a vibrar em sua verdade mais profunda. Se você está aqui, se continua ouvindo, é porque está no limiar dessa transformação. A mudança começa quando você deixa de se perguntar por que não te amam e começa a se perguntar: por que me deixei de amar cada vez que o outro se afasta? Essa pergunta muda tudo. Te devolve o poder. Te lembra que você não é o que o outro vê, nem o que decide te dar. Você é o que decide sustentar quando está a sós consigo mesmo. E a partir daí, o amor que chegar será uma consequência, não uma condição. Você não precisa se tornar alguém perfeito para ser amado. Só precisa se tornar alguém consciente. Alguém que sabe que seu valor não se mede em seguidores, em respostas rápidas, em demonstrações superficiais. O verdadeiro valor se constrói em silêncio quando você escolhe não se trair mesmo que doa, quando prefere sua paz antes de uma companhia pela metade. O amor que você espera se alinha com a força que está construindo. Este não é apenas um vídeo, é um chamado à sua alma. É uma declaração de independência emocional. É a confirmação de que você já não está sozinho, está consigo mesmo. E você consigo é um time imbatível. O que vem depois disso não é mais teoria, é experiência, é vida, é história. E sua história começa a mudar no momento em que você decide deixar de precisar para começar a escolher. Lembre-se disto: o amor que se precisa com desespero nunca te dará liberdade. Mas o amor que se atrai desde a integridade, desde a calma, desde a plenitude, não só te dará liberdade, como a celebrará contigo. Você não veio a este mundo para buscar metades, veio para se reconhecer inteiro. E esse reconhecimento é o que transforma sua energia, sua história e seu destino emocional. Se cada relação do seu passado te deixou uma lição, então você não fracassou. Você cresceu, aprendeu, evoluiu e agora está pronto para um novo nível. O nível onde o amor não é luta, é harmonia. Onde o amor não se persegue, se compartilha. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários com orgulho: estou pronto para amar desde minha plenitude. Que essa frase marque o início da sua nova forma de amar. Este é o ponto onde você deixa de buscar finais felizes e começa a descrever começos verdadeiros. Aqui já não há máscaras, não há ansiedade. Só a verdade de quem despertou, de quem chorou, curou e se reconstruiu com os pedaços que antes doíam. Você não é uma vítima do amor. Você é seu alquimista e está prestes a provar isso. Tudo o que você ouviu até agora foi uma preparação, uma purificação emocional,
uma reprogramação consciente para que sua alma lembre o que sempre foi, completa. Não porque não precisa de ninguém, mas porque já não se perde por ninguém. Esse é o tipo de força que muda a sua vida. Esse é o tipo de consciência que atrai um novo amor. E agora, com tudo o que você compreendeu, com o que sentiu, com o que enfrentou, é momento de entrar no coração desta experiência. Uma história profundamente humana, com um protagonista como você, que viveu a dor, a solidão, a ansiedade, mas também o renascimento, o despertar e o amor que chega quando finalmente se deixa de precisar. Prepare-se para se reconhecer em cada palavra, para se emocionar com cada cena, para descobrir que você também pode viver essa virada. Porque a história que você está prestes a ouvir não é só de outra pessoa, pode ser sua também. Vamos juntos, porque a partir de hoje, você não só entenderá o amor, você vai senti-lo de outra forma. Começamos. O relógio marcava 2h36 da manhã, quando Samuel voltou a olhar o celular pela 10ª vez em 1 hora. A tela estava preta, sem notificações. Nem uma única palavra dela. Nem um olá, nem um desculpe-me, nem mesmo um simples adeus. O silêncio parecia mais ruidoso que qualquer briga. E enquanto o mundo dormia, ele se afundava na escuridão de uma cama vazia e um coração saturado de perguntas sem resposta. Havia passado 2 meses desde que Emma foi embora. Não houve gritos, não houve drama. Só uma conversa cheia de frieza. Não sei o que quero, Sam, mas sei que isso não é mais. Foi tudo. Samuel ficou parado diante da porta entreaberta, como se o ar que ela deixava ao sair pudesse retê-la. Não chorou naquele dia, nem na noite seguinte, mas aos poucos, o vazio começou a se infiltrar em cada canto da sua vida. A rotina que compartilhavam agora era uma sequência fantasma. O café que preparava por inércia para 2. O lado direito da cama intacto. Os filmes que já não podia ver porque doíam as lembranças. Ele havia dado tudo por essa relação. Até a si mesmo. Esqueceu suas paixões, seus limites, seus amigos. Pensava que amar era isso, se entregar sem condições. Mas o preço que pagou foi se perder completamente em alguém que decidiu ir embora. Uma tarde, enquanto caminhava sem rumo pelo bairro Chapinero, entrou em uma livraria pequena, daquelas que cheiram a madeira velha e papel antigo. Não estava procurando nada, só queria parar de pensar. Mas um livro em uma prateleira baixa o chamou como se o esperasse. Memórias, sonhos, reflexões de Carl Jung. Não sabia quem era Jung, nunca o havia lido, mas naquela noite começou a história que mudaria sua vida para sempre. Página após página, descobria uma verdade incômoda. Tudo o que havia projetado em Emma era uma parte de si mesmo que nunca quisera olhar. O medo de estar sozinho, a necessidade de se sentir suficiente, a ansiedade de ser abandonado. O que ele acreditava ser amor era sua sombra disfarçada de romantismo. E ela, sem saber, apenas refletia suas próprias feridas. Naquela noite, pela primeira vez, não chorou por Emma. Chorou por ele e por ele, pelo menino interno que nunca se sentiu suficiente, pelo adolescente que mendigou afeto, pelo adulto que pensou que dar tudo o tornaria digno de amor. Chorou por cada vez que se traiu para não ser rejeitado, por cada vez que calou sua verdade por medo de ficar sozinho. Chorou. Sim, mas também despertou. Decidiu começar terapia, não porque estivesse quebrado, mas porque queria deixar de se quebrar em cada relação. Cada sessão era um espelho. Ali aprendeu que sua dependência não era amor, era uma ferida aberta. Que seus ciúmes não eram paixão, eram insegurança. Que seu medo de estar sozinho era uma herança de histórias familiares não curadas. E que só enfrentando-as, ele poderia se libertar. O terapeuta lhe falou da sombra, esse lado reprimido que todos carregamos. E lhe ensinou a reconhecê-la em suas relações. Por que ele se sentia atraído por pessoas que o ignoravam?
Por que idealizava quem lhe dava migalhas? Por que lhe custava tanto soltar o que doía? Cada pergunta era um golpe suave, mas certeiro. E Samuel começou a se reconstruir. Começou a fazer coisas sozinho. Ir ao cinema sem companhia. Caminhar pela cidade sem destino. Acordar sem olhar o celular imediatamente. No início foi desconfortável. Depois, revelador. Descobriu que sua própria companhia podia ser um refúgio. Que não precisava preencher os silêncios com promessas externas. Que podia se habitar sem medo. Um dia qualquer, enquanto tomava um café na Candelária, uma mulher se aproximou e pediu para compartilhar a mesa. Não havia intenção romântica na voz dela. Só até a amabilidade simples de alguém que também estava só. Falaram de livros, de música, da vida. E ao se despedirem, ele não sentiu ansiedade, nem urgência, só gratidão. Por poder compartilhar desde a calma. Por não precisar. Por simplesmente estar. As semanas passaram. A tristeza já não era um abismo, era um eco distante. Samuel retomou suas aulas de música, algo que havia abandonado por estar sempre disponível para os outros. Recuperou amizades, aprendeu a dizer não sem culpa. Começou a escrever um diário, como recomendou seu terapeuta, e nele descobriu pensamentos que nunca antes tivera coragem de nomear. Uma quinta-feira à noite, escreveu: já não espero ninguém para me sentir amado. Me tenho, me abraço, me sou suficiente. E ao ler essa frase em voz alta, soube que algo havia mudado. Não porque já não quisesse amar, mas porque finalmente havia aprendido a não fazê-lo desde a necessidade. O amor já não era sua salvação, era sua escolha. Não passou muito tempo até que o destino, ou a sincronicidade, como diria Jung, o levou a encontrar Valentina. Não foi uma história de cinema. Não houve fogos de artifício nem promessas eternas. Só duas pessoas compartilhando café, risas e silêncios confortáveis. E o mais surpreendente, Samuel não sentiu o impulso de provar nada. Não precisou se esforçar para agradar. Só foi ele. Valentina não chegou para curá-lo. Chegou porque ele já estava em processo de cura. Sua presença não preenchia um vazio, o honrava. Não era o centro do seu universo, era uma estrela a mais no seu firmamento. E assim, sem forçar, sem esperar, sem precisar, começaram a construir algo. Quando uma noite ela perguntou o que ele mais gostava de estar com ela, Samuel não hesitou. Que não me perco de mim quando estou contigo. E nessa frase estava tudo. A transformação, a maturidade, a liberdade. Porque o amor que se sustenta sem necessidade é o que realmente pode florescer. Passaram-se os meses. Algumas coisas foram fáceis, outras nem tanto. Mas a diferença era clara. Samuel já não era o mesmo. Já não se desmanchava por medo de ser deixado. Já não aceitava o que não ressoava com sua paz. Já não perseguia. Agora discernia. Agora escolhia. E talvez essa tenha sido sua maior vitória. Não ter conseguido uma nova relação, mas ter construído uma nova relação consigo mesmo. Porque aí, exatamente aí, é onde começa o verdadeiro amor. Em você. A história de Samuel não é extraordinária pelo que ele viveu, mas pela forma como escolheu viver sua dor. No início, como muitos, reagiu desde o apego, a ansiedade e a necessidade. Mas o verdadeiramente terapêutico ocorreu quando decidiu deixar de olhar para fora para começar a olhar para dentro. Essa decisão marca o verdadeiro ponto de ruptura em qualquer processo psicológico de transformação. O momento em que deixamos de culpar o outro e começamos a nos responsabilizar pela nossa cura. Quando Emma foi embora, não só levou uma relação. Levou com ela as estruturas emocionais que Samuel havia construído ao redor dela. E isso é algo que acontece com muitas pessoas. Confundem amor com identidade. Acreditam que sem o outro, deixam de ser. Mas desde a psicologia profunda, isso é um sinal claro de que ainda não se desenvolveu um eu sólido. Jung diria que Samuel estava projetando sua ânima, sua energia emocional interna não integrada, em Emma, esperando que ela lhe devolvesse completude. Essa projeção é uma das armadilhas mais comuns nas relações. Não amamos o outro pelo que ele é,
mas pelo que ele simboliza para nós. Por isso, quando o outro vai embora, sentimos que o mundo desaba. Mas o que desaba não é o amor. É a ilusão de que essa pessoa sustentava tudo o que eu não sabia sustentar dentro de mim. O primeiro passo que Samuel deu, sem saber, foi iniciar o processo que Jung chamou de individuação. Um caminho de autoconhecimento profundo no qual se deve enfrentar sua sombra, suas projeções e começar a integrar seu inconsciente na vida consciente. O curioso é que esse processo quase sempre começa em meio à dor. As rupturas emocionais, as crises, os lutos, todos são chamados ao despertar. Quando ele entra na livraria e encontra o livro de Jung, não foi por acaso. Desde a perspectiva junguiana, foi uma sincronicidade, um evento que ocorre no momento exato em que a psique está pronta para receber uma verdade. É o inconsciente guiando o consciente para um encontro revelador. Esse livro não foi apenas uma leitura, foi uma chave. E Samuel a pegou. O reconhecimento de que ele estava buscando amor desde sua ferida, e não desde sua plenitude, é uma das realizações mais poderosas que alguém pode ter. Muitos passam anos pulando de relação em relação sem entender por que tudo se repete. Mas Samuel teve a coragem de olhar para o fundo. E quando o fez, encontrou o verdadeiro origem da sua dor. Não Emma, mas ele mesmo. O início da terapia é o segundo grande ato de consciência na história. Não se tratou de se consertar, mas de se reconhecer. Porque a psicoterapia não é uma oficina de reparos rápidos. É um espaço onde a alma pode se desnudar sem medo. Em consulta, Samuel encontrou o que Jung chamou de espelho terapêutico, uma oportunidade de ver refletido seu mundo interior sem julgamento e com compaixão. Durante seu processo, aprendeu a nomear a sombra, suas inseguranças, sua ansiedade pelo abandono, seu medo da solidão. E como disse Jung, o que não se torna consciente se manifesta como destino. Samuel estava repetindo uma e outra vez os padrões que não compreendia. Mas quando começou a reconhecê-los, se libertou. Deixou de viver por reação e começou a viver por escolha. Cada ato de autoexploração, como caminhar sozinho, escrever em seu diário, retomar paixões esquecidas, foi uma reconexão com seu ser essencial. Foi um retorno para casa, porque muitas vezes amamos os outros sem termos voltado para nós mesmos. E isso gera vínculos desequilibrados, onde se dá mais do que se tem, onde se ama desde a fome emocional. Quando ele conhece Valentina, o faz já não desde o vazio, mas desde a calma. Não está buscando que ela preencha um espaço, está compartilhando o seu espaço. Essa diferença é abismal, porque só quem se sustentou sozinho pode amar sem se tornar dependente. Jung explicaria dizendo que Samuel já começou a integrar a anima e agora pode se encontrar com o outro sem projetar. A relação com Valentina não está marcada pela urgência, nem pela idealização, nem pela necessidade. Está construída desde o respeito, a autonomia, a maturidade. E isso não seria possível se Samuel não tivesse atravessado o caminho terapêutico anterior. Não haveria espaço para esse tipo de amor se ele não tivesse se esvaziado das expectativas tóxicas que antes o governavam. Este ponto é vital para quem nos ouve. Se você está esperando atrair um grande amor, deve primeiro se tornar um grande ser humano consigo mesmo. Não desde a perfeição, mas desde a consciência. Desde a honestidade emocional. Porque ninguém pode oferecer ao outro o que não aprendeu a sustentar em seu interior. Samuel não precisou encontrar uma parceira para curar. Ele curou, e então chegou uma parceira. Essa é a sequência. Esse é o ordem. Primeiro você, depois o outro. Porque se você inverter esse processo, tudo se desequilibra. Se você colocar sua cura nas mãos do outro, estará preso à presença dele para se sentir bem. E isso nunca será amor. Será dependência disfarçada. Freud diria que Samuel deixou de agir desde o id, os impulsos, a ansiedade, e começou a agir desde o ego, regulado por um superego jamais consciente, menos punitivo. Adler o aplaudiria por ter canalizado seu sentimento de inferioridade em um impulso construtivo. Frankl, por sua vez, diria que Samuel encontrou sentido em seu sofrimento. Todos estariam certos.
o mais transformador dessa história, é que ela nos lembra que o amor não é uma sorte que se encontra. É uma energia que se cultiva. E se cultiva na solidão, na consciência, no silêncio. Porque quando você deixa de suplicar amor e começa a se tornar amor, o mundo responde com outra frequência. Há muitas pessoas que hoje estão como Samuel estava na primeira cena, revisando o celular, esperando uma mensagem, se sentindo vazias, quebradas, incompletas. A todas elas dizemos daqui: você não está sozinho. Não está quebrado, só está no limiar de algo grande. Está começando a jornada rumo a si mesmo. E nessa jornada, o amor que você merece te encontrará no caminho. Os terapeutas sabem que o maior ato de amor não é amar o outro. É não se abandonar quando está em ruínas. E isso fez Samuel. Ele se sustentou, se enfrentou, se reconstruiu. E essa fortaleza é o que permite construir vínculos duradouros, onde o amor não dói, mas acompanha. Em cada etapa de sua história, podemos ver representadas as etapas do luto, negação, raiva, tristeza, resignação, aceitação. Mas não como um manual clínico, mas como um processo humano real. O luto não é uma linha reta, é um labirinto. Mas se você caminha com consciência, cada passo te leva mais perto de si mesmo. A terapia, o autoconhecimento, o tempo a sós, as decisões desconfortáveis, os limites saudáveis, as palavras que se escrevem para si mesmo. Tudo isso foi parte de sua alquimia emocional. E essa alquimia não requer magia, requer compromisso, requer verdade, requer coragem. Se você que está vendo isso sente que se perdeu por amor, lembre-se do mais importante: você sempre pode voltar para si, sempre pode se reconstruir. E quando o fizer, o amor que chegar será testemunha, não substituto. Será companhia, não necessidade. Comente agora com a frase: deixei de buscar amor fora, porque eu encontrei em mim. E sinta-a, não como um mantra vazio, mas como uma afirmação que te acompanhará a partir de hoje. Porque o que você está prestes a viver será o amor mais grande de todos, o que começa com você. E se o amor que você esteve esperando não está lá fora, mas adormecido dentro de você? E se cada relação fracassada não foi um erro, mas um mestre que te empurrava para seu despertar? E se o verdadeiro amor não se persegue, mas se revela quando você deixa de precisar dele? Carl Jung nos mostrou que o inconsciente, se não se torna consciente, governa nossa vida e chamamos isso de destino. Então, te pergunto com a alma aberta: que parte de você esteve buscando amor desde a dor, desde o medo, desde a urgência? Você pode reconhecê-la? Pode sustentá-la sem julgá-la? Está disposto a deixar de fugir e começar a olhar? Você realmente amou ou só implorou que alguém cure suas feridas? Você se perdeu nos outros com a desculpa de amar muito? Ou foi uma forma de evitar o compromisso mais profundo? O que você deve ter consigo mesmo? Pare por um momento. Respire fundo. Não continue avançando no automático. Pense. Quanto de você entregou sem ter se entregado primeiro a si mesmo? Quantas vezes confundiu paixão com ansiedade? Quantas vezes esperou que alguém te escolhesse quando nem você se havia escolhido? Não se julgue, não se castigue. Este conteúdo não foi feito para te apontar, mas para te abraçar. Você veio aqui porque há uma parte de você que já não quer repetir a mesma história, porque intui que merece mais, que merece algo diferente, que merece algo saudável. E te confirmo com o coração: sim, você merece. Mas antes, você deve lembrar disso. Está disposto a caminhar consigo mesmo, mesmo que ninguém mais caminhe ao seu lado? Pode ficar na sua própria companhia sem que o silêncio te doa? Pode construir uma vida tão plena que, se o amor chegar, seja um presente e não uma necessidade? Se a resposta é sim, então você está pronto para algo maior que uma relação. Está pronto para uma transformação. O amor que você atrai quando deixa de precisar dele não se trata de viver sem afeto. Se trata de escolher relações onde sua liberdade não seja comprometida, onde sua voz não se cale, onde sua autenticidade não se disfarce.
onde amar não signifique se perder, mas se encontrar mais. Te pergunto, e quero que pense com honestidade: você quer continuar esperando que outro te salve? Ou já é hora de se tornar sua própria terra firme? Você quer uma relação ou quer uma muleta emocional? Você quer amor ou quer escapar de si mesmo? Porque se o que deseja é amar desde a alma, primeiro você tem que se abrir em canal, sem desculpas, sem máscaras, sem medo. Amar desde a alma é reconhecer sua sombra e ainda assim caminhar para a luz. É deixar de se esconder nos braços de outra pessoa e se sustentar com os seus. É soltar a narrativa de que o amor dói e começar a viver uma nova história. E agora te lanço um desafio. Olhe para trás. O que aprendeu de todas as vezes que te quebraram o coração? Você se reconstruiu mais sábio ou só mais endurecido? Fechou suas portas ao amor por medo ou abriu novas janelas para si mesmo? Porque este vídeo não é um fim, é um começo. É um farol. É uma fenda por onde entra a luz. É um pacto. Você consigo mesmo. Um reencontro com o que sempre esteve aí, esperando ser reconhecido. Se você chegou até aqui, se algo dentro de você vibrou forte, se sentiu que isso não foi um simples vídeo, mas um espelho para a sua alma, então te convido a deixar nos comentários esta frase: o amor verdadeiro começa em mim. Escreva-a. Leve-a com você. Que não seja só mais um comentário, que seja sua declaração, que seja a semente que você planta hoje para colher um novo tipo de amor amanhã. Obrigado por abrir seu coração. Obrigado por escolher este caminho. E lembre-se, o amor que você merece não está no outro, está no que você decide despertar em si mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Aqui onde as feridas se tornam sabedoria. Aqui onde a alma aprende a florescer sem permissão. Aqui onde tudo começa de novo.